A paz, que Deus te abençoe. Essa manhã eu quero trazer uma boa notícia que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, que diz: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua bênção e me preserve de todo mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha dito. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa pessoa que está ouvindo agora, que o Senhor guarde a sua casa, o seu emprego, o seu trabalho, que essa palavra, meu Pai, venha falar ao seu coração, em nome de Jesus. Esse texto é um texto interessante porque fala sobre Jabes, né? São apenas 3 versos. E nós podemos ver que, apesar de serem apenas 3 versos, tem muitas coisas a nos ensinar, né? Nós vemos que Jabes é uma pessoa a ser imitada, né? Jabes, ele recebeu esse nome justamente porque no parto sua mãe teve muitas dores, né? E ela lhe deu esse nome, que na verdade foi uma sentença para a vida de Jabes. Mas eu quero te perguntar, você sabe quem foi Jabes? Você já estudou a vida de Jabes? Nós podemos ver que o texto ele começa dizendo o seguinte, né? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A palavra ilustre significa honrado, significa nobre. Isso me chama a atenção porque o texto nos fala que ele foi mais nobre do que seus irmãos. Não os irmãos da sua família, mas, né, os seus contemporâneos, as pessoas que viveram na época. E o texto não fala que ele foi um grande sacerdote ou que foi profeta, mas ele foi uma pessoa honrada. E eu te pergunto, o que é ser uma pessoa honrada? O que é ser uma pessoa nobre? Ser nobre significa ser simpático, amigável, uma pessoa que tem princípios, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que é exemplo, né, para todos na família, em casa, no trabalho, onde quer que ele vá, né? E nós vemos que o evangelho ele tem esse propósito de pegar a pessoa que é viciada em bebida, nas drogas, a pessoa que está endividada e fazer com que ela seja uma pessoa importante, uma pessoa nobre. E eu quero te falar que, né, mesmo em meio a essa adversidade, essa crise que nós estamos vendo, né, a bênção de Deus na minha e na sua vida, ela não depende dessa situação. Eu falo assim porque Jabes ele tinha tudo para aceitar aquela sentença, aceitar aquela derrota, né, a sua limitação, mas ele creu no Deus que tudo pode. Talvez você esteja dizendo, poxa, né, nós já estamos agora indo para maio, estamos no mês de abril e o ano não começou muito bem, né? E talvez você tenha deixado o seu caderno dos sonhos, né, de lado, mas eu quero te falar, o meu tá aqui, ó. Meu caderno tá aqui, né? Estou sonhando, né, em mais intimidade com Deus, em cuidar da minha família, ajudar pessoas, né, pregar a palavra. Estou sonhando, né, com os meus projetos, em ajudar pessoas. Estou sonhando, né, com o crescimento da igreja. Estou sonhando, né, tenho projetos, tenho propósitos, né? Eu quero dizer para você, não deixe de investir em você, não deixe o seu caderno dos sonhos de lado, porque Deus ele nos chama para sermos nobres, para sermos importantes na sociedade, para termos influência. Muitas pessoas criticam, mas pastor vai ficar falando, né, sobre política, sobre influência, sobre isso, sobre aquilo. Não. Quando nós somos bons profissionais na sociedade, um bom médico, um bom psicólogo, engenheiro,
né? Seja o que for, aonde você trabalha, nós podemos ter influência, nós podemos conhecer pessoas e trazer pessoas ao Evangelho. Eu quero dizer que o ano não está perdido, que os seus sonhos não estão frustrados, né? Que é justamente nessa crise que Deus pode trazer o seu varão, a sua varoa, a sua Rebeca, o seu Isaac. É justamente nessa crise que Deus pode fazer com que você, né, viva novas situações de bênção, pise novos terrenos, que Deus pode abençoar a sua vida financeira, a sua família. Creia nisso, se desligue, né, das más notícias. Eu te falo que eu deixei de até mesmo de ouvir jornal, porque o jornal só é coronavírus do início ao fim, é quantas pessoas morreram, entendeu? Então eu não vejo mais notícias no jornal. Eu vou na internet, leio, eu seleciono o que eu vejo, o que me edifica, o que não edifica eu deixo de lado. Né? Até mesmo a última palavra que eu ministrei foi sobre pessoas. Uma pessoa que ela não soma com a minha fé, eu não permito que ela ande do meu lado. Uma pessoa que fala que não vai dar certo, né? Que a pessoa que fala, poxa, mas tá ruim. Essa pessoa, eu não vou rejeitar ela. Eu não vou ser ignorante com ela. Mas eu também não vou investir tempo com ela. Entendeu? Porque eu invisto em pessoas que eu possa puxar para cima e pessoas também que são melhores que eu, que me puxem para cima. A vida de Jabes nos mostra isso, que ele foi nobre, foi uma pessoa de influência na sociedade, foi uma pessoa que visou o crescimento. Eu quero te falar, se desvencilhe de pessoas que, por exemplo, não tem uma profissão definida, que já tem 30, 35 anos, não é assim, ele não busca ter uma família edificada na rocha, né? A pessoa pensa como criança, né? A pessoa não tem, é casada, mas não tem responsabilidade no seu lar, não sustenta a sua família, entendeu? Então, se desvencilhe de pessoas assim. Nós podemos também aprender com Jabes, né? Que Jabes, ele começou mal. Ele nasceu numa família limitada, talvez sua mãe não tivesse tanta instrução, lançou logo um nome que foi uma maldição sobre ele, porque a palavra Jabes significa sequidão, significa deserto, significa sofrimento, né? E eu quero te falar que uma coisa que começa ruim, ela pode terminar bem, né? Eu não sei como você começou o seu casamento, como está a sua vida sentimental, né? Como está as suas expectativas em relação aos seus sonhos para o amanhã. Talvez você esteja com medo, né? Devido a situações, medo de ser mandado embora, medo de terminar o seu casamento, medo de que seus projetos não deem certo. Mas eu quero te falar que a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero te falar que se nós amarmos ao Senhor em primeiro lugar, e nós, mais do que isso, sabemos que nós somos amados, nós não vamos ter medo. Nós não vamos deixar o medo entrar no nosso coração. Se você está ansioso, ansiosa, preocupada com o amanhã, como que vai ser, confie num Deus que criou os céus e a terra, que está acima dessa tempestade, num Deus que é como a águia, que ele voa sobre as nuvens, lá em cima tem um sol, né? Voe acima das nuvens também. Creia no Senhor. Nós podemos ver que se você começou mal, né, isso não significa que você tem que terminar mal, porque você pode terminar bem se confiar no Senhor. Quantas vezes, né, Deus mandou uma palavra de morte, uma palavra de punição através dos profetas, e Deus ia executar ali o seu juízo sobre o povo, e o povo se arrependeu e o povo clamou e Deus deu o livramento. Nós podemos ver que foi assim no Egito, foi assim em Juízes capítulo 6 com Gideão, foi assim quando Davi pecou contra Deus, né? E Davi se arrependeu e ele falou: caia eu nas mãos do Senhor, mas não nas mãos dos homens. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que tem o controle sobre a sua saúde, que envia a sua cura. Ele é um Deus que tem o controle sobre as suas finanças para te abençoar. Ele é um Deus para fazer prosperar os seus sonhos e projetos.
Não perca as esperanças. E a terceira lição que nós podemos aprender com Jabes é a seguinte, que ele era um homem de oração. Verso 10 vai nos dizer o seguinte: Jabes invocou o Deus de Israel. Eu quero te falar, como está a sua dependência de Deus? Será que você tem olhado mais para as nuvens? Será que você tem olhado mais para os problemas, o impossível que tem te assolado? Jabes invocou o nome do Senhor. Ele falou, tomara que me abençoes. O que isso significa? Significa que, apesar de ele ser nobre, de ser uma pessoa de influência, que não aceitou o nome que ele tinha, deserto, sofrimento, ele vencia não conforme a força do seu braço, não baseado na sua inteligência, na sua capacidade, mas confiado no sobrenatural, confiado no Senhor, né? Porque, por exemplo, pedir para que tomara que Deus me abençoe é depender de Deus, é suplicar a bênção de Deus na sua vida. Eu te pergunto, o que significa ser abençoado? O que significa ser próspero? Né? Muitas pessoas elas vão pensar que ser próspero significa a pessoa ser rica, a pessoa ter um bom carro, uma boa casa. Eu quero te falar que não é pecado você almejar isso, não. Porque se Deus deu o seu filho, será que ele não pode te dar uma casa? Será que ele não pode te dar o seu carro? Será que ele não pode te dar a tua esposa? Será que ele não pode te dar o seu esposo? Será que ele não pode enviar a tua cura numa palavra só? Ele pode fazer tudo isso, que se ele deu o seu filho, o restante é ficha para ele. Deus quer te abençoar dessa forma. Mas eu quero te falar, meu querido, que Provérbios 10:22 vai dizer que a bênção do Senhor enriquece, prospera e com ela não traz desgosto. Então o que isso quer dizer? Que ser próspero e abençoado é muito mais do que bênçãos materiais, é muito mais do que ser abençoado financeiramente, é ter a paz de Deus no seu coração. Eu quero te falar que se você você tem dinheiro, você mora em uma mansão, mas você não tem essa paz, você é pobre. Busque a presença do Senhor, né? Só Jesus pode preencher esse vazio no seu coração. E quando ele fala assim, ó, Deus que me abençoe, que tu me abençoe, tomara que me abençoe, é porque ele sabia, ele tinha um entendimento de que Deus queria que ele fosse próspero financeiramente, queria que ele crescesse. Então eu quero te falar, meu querido, que as maiores bênçãos, que tempo de crise, tempo de adversidades é tempo de prosperidade, é tempo de transferência de riquezas. Deus, com certeza, a bênção do Senhor está sobre a sua finança, está sobre o seu celeiro, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. E pode ter certeza que Deus ele é poderoso para fazer surgir do nada a sua bênção. Quando nós fazemos como Jabes, oramos, quando nós procuramos nos conformar, estar alinhados com a sua palavra, então pode ter certeza, meu querido, que o agir, a proteção de Deus, as bênçãos de Deus não depende de cenário econômico, não depende, né, de uma crise de coronavírus. Para Deus te abençoar basta apenas uma palavra, né? E nós vemos também que ele fala que, ó, que seja a tua mão comigo. Mais uma vez ele reconhece a proteção e a dependência de Deus. Através dessa oração ele pede o livramento. Ele mostra que a segurança dele não está em armas, não está na sua inteligência, não está nas influências dos amigos, não está no exército, não está até mesmo em Israel, que a proteção dele vinha de Deus. Eu quero te falar que o seu lar está protegido, nenhum mal chegará na sua tenda. Eu quero profetizar sobre a sua vida, né, que se você confiar no Senhor, você não vai, esse mal que está assolando a sociedade não vai chegar na sua casa, não vai tocar nas suas finanças, não vai tocar na sua saúde. Então somente creia que Deus é poderoso para te guardar, assim como a galinha ela abriga debaixo das suas asas os seus pintinhos.
Pode ter certeza que o Senhor é a sua fortaleza e Ele é o seu abrigo e nada, né, que Ele não permita vai acontecer contigo. Foi assim que Jabes creu, entendeu? Ele creu que Deus o preservaria do mal. Ele creu que de modo algum nenhuma aflição viria sobre ele. E nós podemos ver também, né, que Deus no final ele concede ali a oração de Jabes, aquilo que ele estava pedindo. Então eu quero dizer para você, meu querido, que Deus ele não deixa cair por terra nenhuma palavra que você tem nenhuma palavra que você tem orado, nenhuma palavra que você tem contado. Se você está aflito, se você, quem sabe, está deprimido, se você está triste por uma determinada situação, eu quero te convidar a fazer o que Provérbios nos diz a fazer, né? Que nós devemos fazer, conhecidas todas as nossas ansiedades na presença do Senhor. E quando nós contamos o nosso problema, nós dependemos de Deus, como Jabes fez. Deus, ele retira do nosso coração a ansiedade, a preocupação, e ele coloca a paz que excede a todo entendimento. Eu tenho falado sobre isso nesses dias. Deus, ele está ouvindo a sua oração por cura, ele vai responder. Deus está ouvindo a sua oração, né, para que Deus ele te abençoe financeiramente, para que Deus te dê o seu carro, para que Deus te dê a sua casa. Mas eu quero te falar que para que você seja abençoado, você, como eu falei na última palavra, você tem que se desconectar de más notícias. Desligar, né, o jornal. E falta sair sangue de lá e só, como eu digo, só muda as vítimas todo dia, mas todo dia é a mesma coisa. Você tem que se afastar de pessoas pessimistas, negativas, pessoas que diminuem a sua fé, de pessoas que não acreditam em você. Foi assim que Deus fez na vida de Abraão, como eu falei da última vez, né? Primeiro a ordem foi para Abraão. Ele levou seu pai Ló e as suas famílias, entendeu? E a palavra Terá, que era o nome do seu pai, significa atraso. Então, o fato de Abraão levar Terá foi um atraso no ministério dele, na vida dele, nas bênçãos que estavam sobre ele. E nós vemos que quando ele deixa Terá, ele está com Ló. A palavra Ló significa véu, né? E nós podemos ver que enquanto ele esteve com Ló, ele não conseguiu enxergar aquilo que Deus tinha para ele, a bênção na vida dele. Então eu quero te falar, meu querido, abrace o chamado, o propósito, os sonhos de Deus para a sua vida, né? Crê que Deus tem grandes coisas, grandes sonhos para realizar, grande obra para fazer na sua vida ainda nesse ano, né? Que a sua bênção ela não depende da situação a qual nós estamos vivendo, porque Jabes ele podia aceitar, não, eu só trago sofrimento, eu sou um deserto, sou sequidão, mas ele invocou o nome do Senhor, ele viveu o milagre do Senhor, ele se tornou mais ilustre, ele se tornou protegido do mal, de todo mal que viria sobre aquela nação, todo mal que viesse sobre a vida dele. E eu quero profetizar nessa manhã, né, que Deus está preparando um caminho, né, de influência, de importância para você. Deus vai te colocar no local a qual Ele preparou para você. Ele vai te exaltar se você depender dEle. Pode ter certeza que assim como está descrito aqui em 1 Crônicas 4:9, né, que se você invocar o nome do Senhor, a bênção do Senhor será sobre a sua casa, sobre o seu lar, nenhuma aflição virá sobre ti e o Senhor concederá o desejo do seu coração. Se ligue nessa palavra, creia nisso e com certeza o seu lar será abençoado com a presença do Senhor e as bênçãos do Senhor te seguirão. Fica na paz e um grande abraço.